E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver nesse mundão de Deus, tudo tranquilo, tudo em paz, onde você estiver aí nesse mundo maravilhoso, espetacular que nós temos aí fora, beleza? Tudo tranquilo? Como é que está a vida? Como é que estão as coisas? Agradecendo a você, né, que está aí nesse mundão de Deus, aí você que está, sei lá, em Sergipe, em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, onde você estiver, Minas Gerais, onde você estiver nesse Brasilzão imenso, se você estiver fora do Brasil, estiver na Argentina, em Portugal, estiver no Paraguai, estiver no Uruguai, nos Estados Unidos, no México, onde você estiver nesse mundão de Deus, sinta-se acolhido aqui no canal Paulo Dharma 1970, beleza? Muito obrigado por você estar aí no canal Paulo Dharma 1970, tranquilo? Beleza? Ó, aqui tá o meu Instagram, arroba Paulo Dharma 1970, entra lá, beleza? Ó, agradecendo a você, agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada, só com Deus que dá essa força pra gente ir adiante, pra gente sempre estar aí na luta, né, no dia a dia, beleza? Então, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal, comenta, compartilha o vídeo. Se você quiser compartilhar esse vídeo aí para outras pessoas assistirem, ó, muito obrigado. Desde já agradeço mesmo. Beleza? 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 Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Se você quiser também ajudar o canal, 988-290-767-91 é o Pix do canal Paulo Dharma 1970. Para quem não me conhece, sou Paulo do canal Paulo Dharma 1970, tranquilo? Beleza? Ó, se quiser ajudar o canal, 988-290-767-91 é o Pix do canal Paulo Dharma, tranquilo? Beleza? Paulo Dharma 1970. A gente volta já já, a gente vai trabalhar um pouquinho só, esse livro espetacular do Arnold Schwarzenegger, a biografia do Arnold. Esse livro aqui nós vamos falar um pouquinho dele, porque o negócio é brincadeira, beleza? Então a gente volta já já, se Deus assim nos permitir. Valeu? A gente volta. Tchau, tchau. E aí, pessoas, voltei, beleza? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Tudo aí bacaninho, onde você estiver aí nesse mundão de Deus, beleza, né? Seguinte, uma surpresa pra mim, né? Uma surpresa porque, assim, eu não... certas coisas a gente não espera, né? A gente às vezes cai de paraquedas em algo assim e aparece do nada. Eu sempre tenho planejado os meus vídeos, as minhas leituras ao longo do ano. Assim, eu sempre digo isso, às vezes alguns livros caem de paraquedas na nossa existência e a gente acaba pegando e se surpreendendo, né? Às vezes, muitas vezes, o nosso preconceito é brabo, mas... Aqui, ó. Esse Total Recall, né? Recordações Totais do Arnold Schwarzenegger, esse livro de memórias aqui, essa biografia, né? Essa biografia escrita pelo próprio Schwarzenegger junto com o... Deixa eu ver aqui o rapaz aqui que escreveu com ele aqui, o Peter Petrie, né? Peter Petrie, Total Recall. Esse aqui baseado no nome do filme de sucesso do Schwarzenegger dos anos 80 ainda, né? Anos 80 para os anos 90, Total Recall. Esse livro eu tenho ele há bastante tempo. E, assim, não tinha, assim, eu tentei me desfazer dele algumas vezes. Mas como a edição tá em inglês, geralmente no Brasil o povo não pega livro em inglês, é muito difícil. E eu tentei me desfazer dele algumas vezes, mas eu descobri que tem uma série nesse momento, né? Nesse momento tem uma série biográfica falada pelo próprio Arnold, né? Chamada Arnold, óbvio, Arnold, que é baseada neste Total Recall aqui. Ela tá aí, se não me engano, na Netflix, se eu não estou enganado. Ela tá na Netflix. E eu assisti, foi recomendação, eu assisti, gostei bastante. Aí eu lembrei que eu tinha o livro. Eu gostei bastante, dividir em 3 partes, né? Vai falar da época dele, vai falar da infância, dividir em 3 partes. Fisiculturismo, cinema e política, que são as 3 fases que ele passou ao longo da vida dele, ao longo dos 75 anos de vida dele. Então, eu lembrei que eu tinha o livro. Eu falei, uai, vou pegar, né? Gostei tanto do documentário. E aí eu me surpreendi, porque o documentário, obviamente, é uma versão muito resumida disso aqui. Uma versão resumida dessa minha inacreditável verdadeira história de vida. Minha verdadeira e inacreditável história de vida. Que é a inacreditável história da minha vida, o mais certo, né? Eu me surpreendi com isso. Quer dizer, a minha vida toda
eu sempre olhei o Schwarzenegger assim com um certo desdém, né? Nunca fui fã assim, como eu gosto do Sylvester Stallone. Sylvester Stallone, eu gosto mais dos filmes do Sylvester Stallone do que do Schwarzenegger. É questão de gosto. Sempre gostei mais. Mas inclusive, ó, na época do Conan, tá vendo, ó? Na época do Conan, tá vendo aqui, ó, o próprio, ó, o livro que eu tenho aqui, o True Lies, ó, tem um livro do filme dele de 1990. Tá vendo? True Lies. Eu passei ao largo disso. Quando eu fiz o vídeo sobre o Conan, há um ano atrás, pelo menos, eu acho que eu nem mencionei o Schwarzenegger nessa brincadeira. Isso foi uma falha. Eu nem cheguei a mencionar. Eu falei do Howard Howard, o autor, né? Falei dos quadrinhos, mostrei os quadrinhos, etc. Tem no canal. Mas o Schwarzenegger foi meio que... inclusive eu tendo o livro, né? Tendo o livro, na época mesmo eu tinha o livro de memórias dele, mas não passei longe. Passei longe. Aqui, ó, minha versão em PDF, ó. Minha versão em PDF do livro. Entendeu? Aí eu peguei o livro, né? Peguei o livro, fui ler e fiquei absolutamente surpreso e virei fã do Schwarzenegger. Um homem que saiu lá da cidade de Thal, na Áustria, né? Na Áustria mais profunda, na Áustria rural. Saiu, o pai dele chamava-se Gustav, a mãe Aurélia. Ele nasceu em 1947, logo depois da Segunda Guerra Mundial na Áustria. Quer dizer, a Alemanha tinha encampado, tinha invadido a Áustria em 1938. O pai trabalhou em algumas coisas para os nazistas, mas ele era um guarda, uma espécie de guarda rural lá, um policial. A mãe era completamente voltada para o lar. Ela cuidava do lar. E o pai, né, tinha 2 filhos. Tinha o Maynard, que era o filho mais velho, né, um ano mais velho que o Arnold. E aquela vida rural do Arnold Schwarzenegger. Ele, desde sempre, diz ele na biografia, que desde sempre ele sonhava em ir para os Estados Unidos. Quando ele começou porque os Estados Unidos... logo com o fim da Segunda Guerra Mundial, aquela parte ali ficou dominada pelos Estados Unidos, né, os soldados, etc. E o Arnold Schwarzenegger tomou contato com isso desde cedo. Que a reconstrução da Áustria, né, o Schwarzenegger, desde cedo, ele passou a ter uma admiração, né, uma admiração quase total, absoluta pelos Estados Unidos. E o sonho dele desde cedo foi sair da Áustria e morar nos Estados Unidos. E ele começou a mexer com fisiculturismo, porque ele começou a reparar comprar revistas, nessas revistas com os homens fortões, com norte-americanos, etc. Ele gostou daquela ideia de ser um homem fortão. Ele sempre foi alto, sempre foi muito alto. E ele passa a idolatrar esse modo de vida. E o sonho dele era ir justamente para os Estados Unidos. Deixa eu pegar aqui o nome do tradutor, né? Arnold Schwarzenegger, a inacreditável história da minha vida. Deixa eu pegar aqui o nome do tradutor. Deixa eu ver aqui se vai ter. Deixa eu ver, pegar aqui, peraí. Tradução de Fernanda Abreu. Será que é Fernanda Abreu a cantora da Blitz? Será? Fernanda Abreu, Rio de Janeiro, Sextante. Esse livro traduzido de 2012. O documentário Arnold é de 2023. Então, cerca de 10, 11 anos se passaram deste livro aqui, deste material aqui, para o doc que está na internet. O documentário que está na internet. Então, 10, 11 anos se passaram disso aí. Há um acréscimo exatamente de tempo de vida do que está aqui para o que está na TV, no streaming, beleza? Então, deixa eu só pegar uma passagem aqui, logo do começo aqui. Deixa eu pegar aqui. Schwarzenegger foi uma figura realmente, é uma figura ímpar do entretenimento. Vocês que assistiram filmes, vocês podem essa disputa, né, entre Schwarzenegger e o Sylvester Stallone. O Schwarzenegger hoje ele é muito mais lembrado, as figuras que se vestem de Conan, né? Eu peguei na minha época lá no passado figuras que se vestiam de Rambo. Hoje eu já não imagino isso mais. Mas do Schwarzenegger ainda continuam se fantasiando de Exterminador. Ainda tem de Conan, né? De Conan. Ainda tem hoje pessoas que tem canais na internet, né? Que eles se vestem de Conan, o Bárbaro. Quer dizer, o Schwarzenegger continua popular da mesma forma. Ele não perdeu essa popularidade. Ele não perdeu isso. Olha aqui, ó.
falando sobre as origens dele, esses homens sentiam raiva, tentavam reprimir essa fúria e a humilhação, mas a decepção estava entranhada bem fundo em seus ossos. Pense bem, você ouve a promessa de que vai se tornar cidadão de um novo e grandioso império. Todas as famílias poderão gozar dos mais modernos confortos. Em vez disso, você volta para casa e encontra uma terra arrasada com pouquíssimo dinheiro, quase nenhuma comida, onde tudo precisa ser refeito do zero. O território está tomado pelas forças de ocupação, ou seja, você nem tem controle sobre o próprio país. Pior ainda, você não tem como assimilar as experiências pelas quais passou. Como lidar com um trauma inacreditável desses quando ninguém sequer tinha permissão para tocar no assunto? Em vez da glória prometida, o Terceiro Reich estava sendo oficialmente apagado da história. Todos os funcionários públicos na administração local, nas escolas, na polícia, tiveram que passar pelo que os americanos chamavam de desnazificação. Você era interrogado e todo o seu histórico era vasculhado para determinar se tinha sido um nazista convicto ou se estivera em posição de cometer crimes de guerra. Tudo que fosse relacionado ao período nazista era confiscado: livros, filmes, cartazes, até mesmo diários e fotografias pessoais. Você tinha que entregar tudo. O objetivo era riscar a guerra de sua memória. Meinhard e eu tínhamos apenas uma vaga noção disso tudo. Na nossa casa havia um lindo livro de ilustrações que costumávamos pegar emprestado para brincar de padre e fingir que aquilo era a Bíblia, porque na verdade ele era bem maior do que a Bíblia da nossa família. Um de nós ficava em pé segurando o livro aberto enquanto o outro recitava a missa. Na verdade, o livro era um álbum a ser completado para promover os feitos grandiosos do Terceiro Reich. Havia sessões para diferentes categorias: obras públicas, túneis e represas em construção, comícios e discursos de Hitler, imensos navios novos, novos monumentos, grandes batalhas travadas na Polônia. Cada categoria tinha página em branco, numerada, e sempre que a pessoa ia a uma loja comprar alguma coisa ou investia em um bônus de guerra, tirava um retrato também numerado que colava no livro. Ao completar o livro, a pessoa ganhava um prêmio. Eu adorava as páginas que retratavam magníficas estações de trem e potentes locomotivas cuspindo vapor, e ficava fascinado com a imagem de dois homens andando por uma estrada de terra em um pequeno carrinho aberto, bombeando uma alavanca para cima e para baixo e fazendo o carrinho avançar. Aquilo para mim era um retrato da aventura e da liberdade. Meinhard e eu não tínhamos a menor ideia de que estava vendo, mas certo dia, quando fomos brincar de padre, o álbum tinha desaparecido. Viramos a casa do avesso. Por fim, fui perguntar à minha mãe onde aquele lindo livro tinha ido parar. Afinal de contas, aquilo era a nossa Bíblia. Tudo que ela respondeu foi: tivemos que entregar o livro. Eu costumava pedir ao meu pai que me contasse algo sobre a guerra, ou então lhe fazia perguntas sobre o que ele tinha visto ou as experiências pelas quais tinha passado. Sua resposta era sempre a mesma: não há nada para contar. Entendeu? As experiências desse período, ele fala com muita a memória, né? Resgatar essas memórias de infância, esse contato com o pai, que o pai fazia ele com o irmão, fazia ele se tornar competitivo com o irmão, né? O Meinhard. O pai, a mãe sempre caseira, a mãe limpando a casa, a mãe arrumando a casa, arrumando as coisas, muito enérgica, muito forte, né? O pai policial, a educação que o pai colocou para ele, o irmão, as normas, as regras, tudo isso colocado com força. E o pai com esse sentimento de perda, né, do passado, sabe-se lá, né, como foi essa nazificação inicial. O Arnold foi nascido em 47, quer dizer, já tinha passado esse primeiro momento, né? Esse primeiro momento dos nazistas, da Anschluss. Mas pro pai e pra mãe há uma história, né, do passado, né? Há uma história do passado que isso vai reverberar bem lá na frente, bem no futuro. E como eu falei, o Arnold, o Schwarzenegger, ele procura começa a fazer exercícios físicos, começa a pegar peso, monta uma academia dentro de casa. A mãe fica horrorizada justamente por ele colocar retratos de homens na parede, né? Eu acho que eu vou até pegar aqui que o livro ele é bem... Ele é aqui, ó. A mãe, o pai, ó. Aqui, ó. Ele aqui. Ó o Arnold aqui novinho, ó. Garoto. Aqui o Arnold com 15, 16 anos de idade, participando de campeonatos de fisiculturismo já desde cedo aqui, ó. Vendo? A mãe e o pai acharam horríveis, isso, no princípio, né? Acharam horrorosos esse gosto
esse gosto dele de se colocar, né? Imagina, se ficar de tanguinha, com o corpo cheio de óleo, besuntado. Quer dizer, isso horrível, né? Horrível. Mas ele começou desde cedo a participar de campeonatos na Áustria. Ele foi para o exército. Ele foi para o exército, adquiriu um certo gosto pelo exército, tanques. Ele podia participar de campeonatos também nesse início também. O exército permitia que ele participasse de campeonatos. Quando aconteceu uma oportunidade dele disputar, dele ir para a Inglaterra, ele teve que largar o exército. Ele teve que largar o exército e foi para a Inglaterra. E da Inglaterra ele foi para os Estados Unidos, olha. E começou a participar de campeonatos lá de Mr. Olímpia, Mr. Universo, e se tornou campeoníssimo nisso. Se tornou um dos maiores campeões. Ele tinha figuras do passado que fizeram filmes, né, no passado, que se tornaram também Mr. Universo, fizeram papéis de Hércules, papéis de gregos em filmes nos anos 50. Ele via isso nas revistas. E esse pessoal se tornou uma... Depois ele encontrou com esse pessoal na Inglaterra. Ele encontrou com esse povo na Inglaterra, com esses atores que fizeram esses filmes, se tornaram amigos. Ele viajou para a África do Sul, ele começou a viajar pelo mundo, foi para os Estados Unidos, logo no começo dos anos 60, foi para os Estados Unidos realizar o sonho, né? Realizar o sonho. Não tinha nada. Ele era o famoso imigrante pelado. Ele foi com a cara e a coragem, entendeu? Com a cara e a coragem. E aí foi começando a vencer campeonatos de Mr. Olímpia, começou a angariar fama, alguma fama dentro do fisiculturismo, né? Se tornando o homem fortão, o homem forte aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui a foto aqui, ó. Olha ele segurando a mulher aqui, ó. Aqui, ó. Ele já começou logo de cara lá em 69, fez um filme. Se eu não me engano, é Hércules em Nova York, um filme bem ruim. Um filme bem ruim, negócio muito ruim. Fez amizades, né? Fez um monte de amizades. E com essas amizades ele entrou em disputa vários anos ganhando os campeonatos. Chegou o momento que ele enjoou disso. Ele enjoou do fisiculturismo e começou a colocar uma outra meta. Olha aqui ele fazendo, olha aqui, junto com aqui, ó, as amizades. Aqui, ó. Vendo? Esse aqui, ó, o Lou Ferrigno, o sujeito que fez o Incrível Hulk na série dos anos 70, o Lou Ferrigno, ó, que ele disputou campeonatos com esse Lou Ferrigno em 74, em 75. Ele começou a se tornar uma pessoa famosa e ele começou a circular no jet set, né, da época dos anos 70, participando de festas. Ele foi participar de séries de televisão, fez outros filmes que não fizeram muito sucesso, obviamente, mas ele começou a se tornar um sujeito com um certo patrimônio, com dinheiro, que fez com que aquele aqui participando do Jet Set, aqui, como o Muhammad Ali, ele começou a ganhar algum dinheiro. Ó, o Muhammad Ali, esse outro aqui, ó, ele tá com o Ted Kennedy, senador, ó. Ele começou a ganhar dinheiro, que fez com que ele tivesse uma certa independência para ele não fazer qualquer papel. Isso é que é o legal da brincadeira. Ele começou a andar, ele começou a conhecer a própria Maria Shriver, né? Aqui, ó, tá na foto aqui a Maria Shriver. Lá no fim dos anos 70, ele começou fez amizade com a Maria Shriver, que era uma Kennedy, que é uma Kennedy, né? Que é uma Kennedy. Eles começaram a circular, ficaram de namoro por bastante tempo. Olha aqui, participando aqui do... Aqui, ó. Tá vendo? Quer dizer, ele deixou de participar de filmes, né, ruins. Ele começou a escolher os próprios papéis, porque para ele isso era muito importante. Ele não entendeu? Ele não queria fazer qualquer filme, ele queria ser um astro. A partir do momento que ele larga o fisiculturismo, porque ele já começa a colocar uma outra missão para ele, né, um outro projeto. Ele falou assim, não, eu quero fazer filmes onde eu vou ser o protagonista. Onde eu vou ser o protagonista. Não é qualquer filme que eu quero fazer. Eu quero ser o protagonista do filme. Não vou deixar, não quero participar de qualquer coisa. Olha ele falando aqui, ó. Nunca conversei muito sobre o Vietnã. Pessoalmente, porém, gostava de saber o porquê que os Estados Unidos estavam combatendo o comunismo. Portanto, se alguém tivesse me perguntado, eu teria dito que era a favor da guerra. E falaria, comunistas de merda, eu desprezo essa gente.
Fui criado pertinho da fronteira com a Hungria e vivíamos sob a ameaça constante do comunismo. Será que eles iriam invadir a Áustria como tinham feito com a Hungria em 56? Será que seríamos pegos no meio do fogo cruzado de um conflito nuclear? O perigo era iminente e nós vimos os efeitos que o regime comunista teve na vida dos tchecos, poloneses, húngaros, búlgaros, iugoslavos e alemães orientais. O comunismo nos cercava por todos os lados. Lembro que fui a Berlim Ocidental para uma exibição de fisiculturismo. Eu olhava por cima dos muros para o outro lado da fronteira e via como a vida lá era soturna. Parecia que as condições climáticas lá eram diferentes das do lado ocidental. Minha sensação era que eu estava no sol e quando olhava para a Berlim Oriental do outro lado daquela parede de pedra, estava chovendo. Era um horror, um horror, um horror. De modo que o fato dos Estados Unidos estarem combatendo o comunismo me deixava bem contente. Ele um cara, sempre foi um cara de direita, né? Um cara de direita. Ele desde cedo se filiou ao Partido Republicano nos Estados Unidos. É um republicano de centro, né? Era um republicano de centro. Ele é um republicano de centro. Não era assim um radical. Nunca foi um radical. Justamente por ele ser imigrante, essa questão que tocava bastante ele, né? Um homem que chegou nos Estados Unidos só com a roupa do corpo, pode-se dizer assim. Então isso contava bastante para ele. Justamente no fato de que não dava para ser um republicano radical, né, de extrema direita, por dizer assim. Mas mesmo assim, algumas coisas ele, né, nunca me pareceu estranho que as garotas com quem eu saía não se maquiassem nem usassem batom ou esmalte nas unhas. Eu achava que ter pernas e axilas cabeludas fosse normal, porque na Europa nenhuma mulher se depilava com cera nem raspava os pelos. Na verdade, fui pego de surpresa por esse assunto certa manhã. No verão seguinte, estava no chuveiro com uma namorada. Na noite anterior, tínhamos visto os astronautas da Apollo 69, né, pisarem na Lua pela primeira vez na minha pequena TV preto e branco. Quando ela perguntou, você tem uma gilete? Para que você precisa disso? Esses pelos na minha perna estão me pinicando. Eu não sabia o que era pinicar e ela me explicou. Como assim? Você raspa as pernas? Raspo sim, minhas pernas estão uma nojeira. Eu também nunca havia escutado essa palavra. Mesmo assim, dei-lhe minha gilete e fiquei olhando enquanto ela ensaboava pernas, com tornozelos, canelas e joelhos. Depois se raspava como se fizesse isso há séculos. Mais tarde, nesse mesmo dia, perguntei ao pessoal da academia. Hoje uma garota raspou as pernas do meu chuveiro. Já viu uma coisa dessas? Eles se entreolharam com um ar solene, fizeram uns que sim com a cabeça e responderam, já. Então todos começaram a rir, tentei explicar. Porque na Europa as garotas têm um visual estilo Bavária, sabe? São todas cabeludas. A explicação só os fez rir com mais vontade ainda. Acabei entendendo a situação. Algumas das garotas com quem eu saía não se raspavam. Era sua forma de protestar contra o establishment. Elas achavam que o mercado da beleza era uma exploração do sexo e uma pressão sobre o comportamento das pessoas. Então rejeitavam isso com uma atitude mais natural. Era tudo parte da filosofia hippie. Vestidos coloridos, cabelos crespos, os alimentos que consumiam. Todas usavam contas, muitas contas. Acendiam incenso no meu apartamento, deixando um fedor insuportável. Essas coisas eram ruins, mas eu sentia que elas estavam no caminho certo com a liberdade de fumar um baseado e a naturalidade com que encarava a nudez. Tudo isso era maravilhoso. Eu mesmo tinha sido criado um pouco assim num ambiente desinibido de Talerci. Isso que eu estou dizendo, ele é republicano, de direita, mas assim, mais ou menos, né? Ele fumou maconha, ele teve lá com a galera, né, dos anos 60, 70. Quando ele chegou nos Estados Unidos, ele nem o inglês direito ele sabia falar. Ele era um monoglota. Falava o alemão, né? Então ele era um homem que ele teve que aprender. Ele teve que aprender que se virar, né? Ele teve que se virar com as questões do sonho, né? Das coisas que ele pretendia fazer da vida. Quer dizer, ele tinha tudo isso com ele. Mas tinha um longo caminho a percorrer. O bom da biografia é que vai dar detalhes sobre isso, né? Diferente, por exemplo, do doc da TV, que é uma coisa mais enxuta, né? Que obviamente enxuto para caber em 3 horas de documentário, né? uma hora por parte. Aqui dá mais detalhes aqui, ó. O ideal do fisiculturismo é a perfeição física, como se uma antiga estátua grega tivesse ganhado vida. Você esculpe o próprio corpo da mesma forma que um artista cinzela pedra. Digamos que precise aumentar a massa e a definição do deltoide posterior. Há um leque de exercícios para esses músculos à disposição.
o peso, o banco ou o aparelho tornam-se o seu cinzel e a escultura pode levar um ano para ficar pronto. Significa que você precisa ser capaz de visualizar seu corpo de forma objetiva e analisar as próprias falhas. Os jurados das competições de alto nível esmiuçam cada detalhe, o tamanho do músculo, sua definição, as proporções e a simetria. Eles avaliam até mesmo as veias que indicam a ausência de gordura sobre a pele. Ao me olhar no espelho, eu consegui identificar vários pontos fortes e outros tantos fracos. Fora capaz de construir uma base de potência e massa. Graças à combinação de levantamento de peso olímpico, powerlifting e fisiculturismo, desenvolver costas muito fortes e largas, quase perfeitas. Meus bíceps estavam com tamanho, altura e capacidade de contração extraordinários. Os peitorais eram bem definidos e eu tinha a melhor pose lateral de peito dentre todos os que conhecia. Possuía uma verdadeira estrutura de fisiculturista com ombros largos, quadris estreitos, o que me ajudava a obter o formato de V ideal, que constitui um dos elementos da perfeição. Mas eu também tinha algumas deficiências. Em comparação com o torso, meus membros eram compridos demais. Aí ele vai explicando, né? Aí ele vai escrever alguns livros de fisiculturismo. Ele vai procurar fazer com que o fisiculturismo se torne algo conhecido nos Estados Unidos, né? Vai fazer campanhas, porque o fisiculturismo era assim, nos Estados Unidos era pouquíssimo conhecido. Os campeonatos, ele vai ganhar vários, como eu disse, ele vai ganhar vários campeonatos e vai trabalhar com revistas, né, de fisiculturismo, vai tirar muitas fotografias, vai participar, vai ser aí, como eu falei, ele vai virar justamente essa celebridade. Aos pouquinhos ele vai montando essa celebridade, vai se tornando o cara, né? Vai se tornando o cara a ser conhecido. Vai ter contato com o Andy Warhol, com todas, como eu falei, com todas aquelas figurinhas carimbadas dos anos 70. Olha aqui, ó. Aí, ó. Vai se tornar uma figurinha carimbada dos anos 70 do Jet Set, como eu disse, né? Vai ser Aí vai ser a hora que ele vai ganhar ele vai ganhar o papel principal, que vai dar ele vai trabalhar em filmes com Kirk Douglas, etc. Mas quando ele chegar nisso aqui, ó, esse aqui é que vai dar esse do quadro, né? Esse do quadro, ó, aqui, ó. Ele vai ser exatamente esse filme que vai dar o pontapé inicial para ele se tornar a celebridade. É aí que nós entramos na segunda parte, que é justamente a parte dos anos 80, onde ele vai ser o cara, né? Vai ser o cara nos anos 80. Vai ter obviamente, o Sylvester Stallone junto, né? Mas vai ser assim, a disputa dos dois. O legal vai ser o encontro dele, assim, quando ele vai para fazer muitos anos antes, né, de fazer o Conan, tinha um produtor italiano chamado Dino De Laurentiis, que é o produtor de Flash Gordon, de muitos filmes de sucesso dos anos 50, 60, 70, 80, Dino De Laurentiis, e ele vai ter esse contato com esse Dino De Laurentiis pela primeira vez, né? Primeira vez, o Schwarzenegger falando com o italiano judeu. Olha aqui, ó. A maior vitória de Larry naquele ano, depois de inúmeras tentativas, foi me conseguir uma reunião com Dino De Laurentiis, verdadeira lenda do cinema. Dino produzira clássicos como A Estrada, de Federico Fellini, e Barbarella, de 68, além de inúmeros fracassos. Depois de enriquecer fazendo filmes na Itália, fora à falência e recomeçara do zero em Hollywood. Ultimamente vinha tendo uma sequência incrível de sucesso: Sérpico, Desejo de Matar, Mandigo, O Fruto da Vingança e 3 Dias de Condor. Gostava de adaptar histórias em quadrinho para o cinema. Estava procurando alguém para interpretar Flash Gordon. Era o papel antes do Conan. Cogitaram o Flash Gordon para o Schwarzenegger. Quando Larry e eu chegamos ao escritório de Dino, foi como entrar em um cenário de um poderoso chefão. Ele estava sentado atrás de sua mesa, em um dos cantos da sala, e no outro canto, atrás de nós, havia um conhecido seu da Itália, um produtor chamado Dino Conte. De Laurentiis parecia um imperador. Sua mesa era uma imensa antiguidade rococó, comprida, larga e talvez um pouco mais alta que uma mesa de trabalho normal. Nossa, que mesa, pensei. Jadino era um cara miúdo, bem baixinho, e tive o impulso de dizer algo de elogioso, mas ao mesmo tempo engraçado. O que saiu da minha boca foi: porque um cara baixote feito você precisa de uma mesa tão grande?
Ele me encarou e disse no inglês carregado: "Você tem sotaque, não serve para mim. Não pode fazer Flash Gordon, esse personagem é americano." Achei que ele estivesse de brincadeira. "Como assim eu tenho sotaque?" disparei. "E você?" O encontro estava azedando. De Laurentiis então anunciou: "A reunião terminou." Larry e eu ouvimos Dino Conte se levantar atrás de nós e dizer: "Por aqui, por favor." Assim que chegamos ao estacionamento, Larry explodiu. 1 minuto e 40 segundos, gritou ele. "Foi a entrevista mais curta que eu já tive com o produtor, e isso porque você decidiu cagar tudo. Sabe por quanto tempo eu batalhei para conseguir esse pi dessa reunião? Sabe quantos meses levei para podermos entrar na pi daquela sala? E você vai e diz que o cara é baixote em vez de dizer, sei lá, o contrário, que ele é alto, que é muito, muito mais alto do que você pensava, que o cara é um gigante. Ou então, sei lá, você não podia simplesmente esquecer a mesa e sentar para conversar com ele sobre a sua carreira de ator." Percebi que ele tinha razão. Minha boca grande tinha estampado tudo, tinha estragado tudo. Outra vez: "O que você quer que eu diga? Você tem toda a razão, essa coisa de cabeção mesmo. Sinto muito." Cabeção era uma palavra que eu pegara emprestada do meu amigo fisiculturista Bill Drake, que vivia dizendo isso. "Olhe só aquele palhaço ali", dizia ele. "Que cabeção, ou seja, que imbecil." Aí só consegui outro papel importante mais de um ano depois das filmagens de O Guarda-Costas. Dessa vez em um dos episódios de uma famosa série de televisão chamada The Streets of São Francisco, As Ruas de São Francisco. Ele vai ficar fazendo alguns pequenos papéis e vai estudar bastante, porque ele sempre foi um cara que estudou. O que ele queria fazer exatamente ser ator, então ele vai estudar para isso, né? Ele vai estudar para isso, vai estudar como se tornar ator, como se tornar como isso vai ser importante para ele, né? Ele vai se dedicar a isso. Da mesma forma como ele se dedicou ao fisiculturismo, ele vai se dedicar a aprender também o ofício de ser ator também. Entendeu? É um negócio impressionante. Ele não vai... Assim, óbvio, é uma biografia escrita pelo Schwarzenegger. Óbvio que ele está vendo as melhores coisas, óbvio. Mas está muito, muito distante, por exemplo, de uma biografia como a do My Life do Chaplin, que praticamente só passou as 800 páginas falando de como ele era lindo e maravilhoso, Chaplin. Entendeu? E pouco dos filmes. Tanto que, quando eu fiz o vídeo do Chaplin, por exemplo, eu tive que pegar uma biografia escrita, né, por um autor, né, uma biografia, para poder ver de qual é mesmo do Chaplin, não pelo próprio Chaplin. Aqui não, aqui ele vai realmente destrinchar a vida dele. Vai destrinchar a vida dele do início até os 75 anos. Olha aqui, ó, Elaine Kaufman, dona do Elaine's, era conhecida por ser durona e difícil, mas comigo era um amor. Assumi o papel de minha mãe em Nova York. Sempre que eu aparecia, ela me levava de mesa em mesa e me apresentava personalidades como o diretor Robert Altman, Woody Allen, Francis Ford Coppola, Al Pacino. "Você precisa conhecer esse rapaz", dizia ela. "Arnold, por que não puxa uma cadeira e se senta aqui? Vou buscar algo para você comer." Às vezes eu ficava muito sem graça, porque ela interrompia a conversa e podia ser que aquelas pessoas não quisessem a minha presença. No entanto, ali estava eu. Cometi alguns erros estúpidos, como dizer ao grande bailarino Rodolfo Nureyev que ele não deveria perder contato com seu país de origem, que precisava voltar para visitá-lo, sem me dar conta de que ele saíra fugido da Rússia em 61. Os habituês do restaurante, contudo, em geral, se mostravam curiosos e simpáticos. Coppola fez várias perguntas sobre o universo do fisiculturismo. Andy Warhol quis intelectualizar o esporte e escrever sobre o seu significado. Como uma pessoa pode ficar igual a uma obra de arte? Como pode ser a escultura de seu próprio corpo? Identifiquei-me com Nureyev porque ambos estávamos tendo nossos retratos pintados por Jamie Waite, artista plástico renomado e filho do famoso pintor Andrew Waite. Às vezes, o bailarino convidava a mim e a Jamie para ir ao Lanes. Aparecia já à tarde da noite, depois de um dos seus espetáculos, usando um casaco de pele extraordinário, com uma gola imensa e um cachecol esvoaçante. Não era um homem alto, mas tinha uma atitude que tomava conta do lugar. Ele era o rei. Dava para ver isso na sua forma de andar e no jeito de como tirava o casaco, cada movimento justo e perfeito. Assim como quando estava no palco. Eu pensava o seguinte: diante de alguém como Nureyev, a imaginação assumia as rédeas e fazia a pessoa parecer um gigante. Ele era um doce de pessoa e me falou de seu amor pelos Estados Unidos e por Nova York. Mesmo assim, continuei intimidado. Ser um astro do balé era diferente de ser um astro do fisiculturismo. Eu podia ser Mr. Olímpia por 4.000 anos, mas jamais teria a mesma importância de Nureyev. Ele pertencia a outra esfera, assim como Woody Allen, que podia aparecer em um evento de gala de smoking e tênis branco, sem que ninguém comentasse nada. Era a sua maneira de dizer: "Você esqueci, pi!"
O convite dizia traje de gala, então eu vim de smoke, mas também vim calçado de Woody Allen. Eu admirava a audácia que tanto ele quanto Nureyev tinham. Como eu disse, ele vai encontrando, né? Ele vai encontrando com as personalidades e vai se fazendo justamente para o futuro, justamente para na hora de chegar, né, no Conan. Na hora de chegar no Conan, olha aqui, ó. Andy Warhol alugar um espaço em seu célebre estúdio The Factory para Jamie Yates pintar meu retrato. Em geral, eu ia posar no final da tarde e às 8 ou às 9 da noite ele terminava de trabalhar e saíamos para jantar. Certa noite, porém, Warhol disse: se quiserem ficar, são mais do que bem-vindos. Vou tirar umas fotos daqui a uma meia hora. Eu era fascinado por Warhol, com seus cabelos louros espetados, suas roupas de couro preto e suas camisetas brancas. Quando ele falava com você, mesmo que fosse durante uma festa, estava sempre com a câmera em uma das mãos e um gravador na outra. Dava a sensação de que sempre poderia publicar algo da conversa em sua revista Interview. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só... Tem muita coisa aqui, gente. Tira aqui. Deixa eu ver mais uma passagem aqui, ó. Então Andy pediu que alguns dos caras nus subissem na mesa e deitassem uns sobre os outros, formando uma pilha. Depois começou a mudá-los de posição. Você deite ali, não, por cima dele, e depois você vai por cima. Isso, perfeito. Então deu um passo para trás. Quem aqui é flexível? Perguntou. Eu sou bailarino, respondeu um dos caras. Ótimo. Por que não sobe aqui e põe uma das pernas aqui embaixo e a outra por cima? Depois vamos ajeitando as laterais. Quando a pilha ficou do jeito que ele queria, Andy começou a fotografar com a Polaroid e a ajustar a iluminação. As sombras tinham que ficar perfeitas. Ele era obcecado por isso. Vem cá, Arnold, está vendo? É isso que estou tentando fazer. Ainda não ficou legal, estou frustrado. Ele me mostrou umas fotos do que parecia ser apenas formas, não pessoas. Vai se chamar paisagens, explicou. Pensei, inacreditável, esse cara está transformando bundas em montanhas. A ideia é fazer as pessoas falarem sobre o assunto e escreverem sobre como conseguimos esse feito, prosseguiu ele. Ao ouvir o Warhol falar, tive a sensação de que se tivesse pedido antes para vê-lo trabalhar, ele teria recusado. Nunca se sabe a reação que o artista vai ter. Às vezes, ser espontâneo e agarrar uma oportunidade é o único jeito de ver a arte sendo feita. Imagina. Imagina que beleza. Deixa eu ver se tem mais aqui. Peraí. Aqui. Eu quero passar logo para justamente a do Conan, que é justamente para mim foi a... Ó, depois de Guarda-Costas, O Homem de Músculo, Distrito São Francisco, os executivos dos estúdios vivem enterrados de projetos e nenhum deles iria dizer, puxa, esse cara aqui, ele tem um corpo visual, porque o pessoal tinha preconceito contra ele porque ele era muito forte, ele era muito, muito forte. E você fazer um filme, você tem que ser, né? Tem que ser o filme, né? Não dava para fazer qualquer coisa na época, entendeu? Não dava para ele fazer, por exemplo, sei lá, o Touro Indomável, ou Taxi Driver, né, do Robert De Niro. Não dava para ser papel pro Schwarzenegger. Ele tinha que ser um papel mais, né, mais voltado para força. Conan o Bárbaro poderia estar até hoje confinado às páginas dos quadrinhos se John Milius não tivesse tornado a embarcar no projeto em 79. Ele pegou o roteiro do Oliver Stone, cortou-o pela metade e o reescreveu para reduzir drasticamente os custos. Mesmo assim, a produção continuaria custando 17 milhões. Melhor ainda para Ed Pressman. John Milius tinha um caminho que conduzia ao dinheiro. Ele tinha um contrato para produzir seu próximo filme, com Dino de Laurentiis, que adorava histórias de fantasia. No final do outono desse ano, Dino e Ed firmaram um acordo no qual Dino, para todos os efeitos, comprava o projeto de Ed. Os contatos de Dino garantiam uma distribuição de primeira categoria, uma vez que a Universal Pictures aceitou distribuir o filme nos Estados Unidos. De repente, pimba! O projeto começou de fato a avançar, o que era bom para o Guerreiro Conan, contudo não era necessariamente bom. Olha aqui, né? Olha os filmes do... Tem aqui praticamente, ó, Predador, ó, Conan o Destruidor, aqui, ó, Conan o Destruidor, olha, o Comando para Matar, ó, tudo isso é filmes do Schwarzenegger. Ó, aqui, ó, Batman e Robin, isso aqui já dos anos 90. Ai, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Dos anos 90. Aqui, ó, vendo? Uma penca de filmes e finalmente nosso Conan, né? Finalmente nosso Conan. Aí eles vão falando sobre como eles foram atrás desse John Milius, que era um diretor sensacional, um cara
um cara entendido em coisas antigas, né? Idade Média, medieval, gostava de espadas, de armas, entendido em tudo isso. Aqui, ó. Não gosto de Schwarzenegger, comentou o Dino de Laurentiis, né? Comentou com Milhos. Ele é um nazista. Por sorte, John já tinha decidido que eu era a escolha perfeita para o papel. Não, Dino, respondeu ele. Nessa equipe só tem um nazista e sou eu. Eu sou o nazista. É claro que Milhos não era nazista, só adorava chocar Dino e falar barbaridades. Passou o resto da produção frequentando antiquários estranhos para comprar pequenos bonequinhos de chumbo de Mussolini, Hitler, Stalin e Franco, que punha em cima da mesa de Dino. A cartada seguinte de Dino foi mandar o advogado de sua empresa renegociar comigo. O nome do cara era Sidewalter, e meu agente Larry o apelidou de Sidewinder, algo como soco de lado. O advogado anunciou: Dino não quer lhe dar os 5% do contrato, não quer lhe pagar porcentagem nenhuma. Podem ficar com a porcentagem, falei. Não estou em condições de negociar. Ele ficou de queixo caído. Todos os 5%? Ele ficou chocado ao me ouvir dizer aquilo de forma tão serena, pois estava esperando uma briga. Cada um desses numerozinhos pode virar a significar muitos milhares de dólares. Todos os 5%, repeti. Pode ficar com tudo. Aí eles vão montando. Conforme John Milhos e eu íamos nos tornando amigos, aprendi que com ele tudo virava um drama. O cara parecia um urso. Vivia fumando charutos e tinha uma Harley Davidson. Seus cabelos pretos eram encaracolados e ele usava barba. Era obcecado por história, sobretudo pelos de guerra pelas de guerra, e possuía um conhecimento enciclopédico sobre batalhas e armas da época, dos egípcios, dos gregos e dos romanos até a atualidade. John era capaz de discorrer com autoridade sobre vikings, mongóis, piratas de qualquer período, samurais, cavaleiros e arqueiros medievais. Conhecia cada calibre de bala usado na Segunda Guerra Mundial e sabia que tipo de pistola Hitler carregava. Não precisava sequer pesquisar, já estava tudo na sua cabeça. John gostava de se autodenominar zen fascista e se gabava de ser tão de direita que nem podia ser chamado de republicano. Em Los Angeles havia quem o considerasse um doente, mas era um roteirista tão fantástico que até mesmo os liberais o chamavam para ajudar em seus trabalhos, como Warren Beatty e Reds. Ninguém escrevia diálogos de machão melhor que ele. Um grande exemplo de seu trabalho é o hipnotizante monólogo de Tubarão, em que o personagem de Robert Shaw, o Capitão King, relembra o naufrágio do SS Indianapolis durante a Segunda Guerra Mundial. Depois que o navio entregou a bomba atômica que seria lançada sobre Hiroshima, o resgate demorou 5 dias para chegar e a maioria da tripulação não sobreviveu. A fala de Quint termina assim: então 1.100 homens acabaram no mar, 316 se salvaram e os tubarões ficaram com o resto. Dia 29 de junho de 45. Enfim, pelo menos eles entregaram a bomba. Milhos também escreveu a fala antológica de Robert Duval, Apocalipse Now. Adoro o cheiro de napalm pela manhã, me lembra a vitória. E naturalmente criou também a fala que já era a minha preferida em Conan, quando perguntam ao Bárbaro qual é a melhor coisa da vida, e ele responde: esmagar seus inimigos, vê-los aos seus pés e ouvir os lamentos das mulheres deles. Eita! Eita ferro! Ai, por isso que eu gostei do livro. Por isso eu gostei do livro, gente. Eu gostei do livro. Tem essas coisas, tem bem resumidinha. Tem bem resumidinha no doc. Mas o livro é muito bom, cara. O livro é muito bom. Deixa eu ver se tem aqui. Era divertido. Era divertido conviver com um cara tão comprometido com a fantasia do machão, com o ideal de Ted Roosevelt. Eu gostava de encarnar e desencarnar esse papel a todo momento. Uma hora eu podia ser ator, no momento seguinte vagabundo de praia, em seguida homem de negócio, logo depois campeão de fisiculturismo, então Romeu, podia ser qualquer coisa. Mas Milhos estava preso a um personagem só. Isso fazia parte do seu charme. Sua sala vivia cheia de armas, espadas e facas sobre a mesa. Ele gostava de exibir suas espingardas, Purdy, armas britânicas feitas sob medida e com gravação especial, cada uma das quais levava meses para ser fabricada e custava dezenas de milhares de dólares. Ele dava a si mesmo uma de presente a cada filme que fazia. A espingarda era sempre parte do acordo. Se conseguisse produzir o filme no prazo combinado, John automaticamente comprava uma Purdy. Ele sabia muito sobre o mundo e adorava compartilhar seus conhecimentos com todos que estivessem por perto. Pegava uma espada e dizia: sinta só essa espada, sinta o peso que ela tem. É essa a diferença entre a espada britânica e a francesa. A francesa sempre foi mais leve. Por aí ia. Ou então via uma atriz e dizia: sim, ela é linda, mas não é sensual para a época de Conan. Não acho que as mulheres daquele tempo tivessem seios tão grandes.
Está vendo como os olhos dela são afastados e o formato do nariz e da boca? Não é uma boca egípcia. Milius logo me fez começar a assistir a filmes. Aí ele vai assistir os Sete Samurais. Ele vai pegar né? Ele vai pegar os filmes. Ele vai se reeducar, né? Ele vai se reeducar porque não dava para ele, né? Se ele vai ser o Conan, ele vai ter que saber, né? Ele vai ter que treinar. Ele vai fazer os treinamentos a cavalo, como empunhar uma espada, como você tem todo um jeito para você fazer isso. Quer dizer, ele vai ter que aprender a mexer nisso. Ele vai ter que aprender a fazer esse tipo de coisa. Ele vai fazer o filme e ele vai ser, obviamente, perfeito para o papel. Entendeu? Ele vai ser perfeito. Conan o Bárbaro é ambientado em uma Europa primitiva durante a fictícia era iboriana, após o naufrágio de Atlantis, mas milhares de anos antes do alvorecer da história documentada. Aí ele vai contar como ele chegou para fazer o papel. Né? Uma das preocupações de Milius era encontrar caras maiores do que eu que interpretassem os inimigos de Conan, para não ficar parecendo que seria fácil para o guerreiro derrotar todo mundo. Disto o diretor fazia questão. Os atores tinham que ser mais altos e mais musculosos que eu. No circuito do fisiculturismo eu conhecia um dinamarquês chamado Sven Ole Thorsen, que media 1,96 e pesava mais de 136 quilos. Thorsen era faixa preta de karatê. Entrei em contato com ele a pedido de Milius e o encarreguei de encontrar outros caras grandes. No início de dezembro apareceram todos em Madrid, meia dúzia de dinamarqueses imensos com ar realmente ameaçador, praticantes de levantamento de peso, lançamento de martelo e arremesso de peso, além de especialistas em artes marciais. Ao seu lado eu me sentia um cara pequeno, sensação que jamais tivera na vida. Passamos a nos preparar juntos, treinando técnicas de combate com machado, espadas e praticando montaria. Eu já estava bem adiantado em relação a eles, claro, mas quando as filmagens começaram em janeiro, os dinamarqueses tinham se aperfeiçoado bastante e contribuíram muito para as cenas de batalha. Adorei ver tudo isso acontecer à minha volta, exatamente como previra meu instrutor de dublê em Los Angeles. A máquina do cinema estava girando ao meu favor. Eu era Conan e milhares de dólares estavam sendo gastos para me fazer brilhar. É claro que o filme tinha outros personagens importantes, mas no fim das contas tudo aquilo estava sendo feito para me fazer parecer um guerreiro de verdade. Os sets também tinham sido construídos com esse intuito. Pela primeira vez eu estava me sentindo um astro. Era diferente de ser campeão de fisiculturismo. Milhões de pessoas iriam assistir aquele filme, enquanto naquele esporte o maior público ao vivo era de 5 mil pessoas e o número de telespectadores atingia 1 a 2 milhões. Aquilo ali era um grande acontecimento. As revistas especializadas iriam escrever sobre Conan, o caderno cultural do Los Angeles Times publicaria matérias sobre o filme em revistas, e jornais mundo afora editariam resenhas sobre ele e gerariam polêmicas a respeito, com certeza, pois o universo imaginado por Milius era muito violento. Aqui, ó. Era muito violento. Deixa eu ver aqui se ele vai falar mais aqui, ó. Na primeira cena prevista, Conan, desarmado e recém-libertado da escravidão, é perseguido por lobos em uma planície rochosa. Consegui fugir escalando um promontório, onde se depara com a entrada de uma tumba que abriga uma espada. Em preparação para essa sequência, eu vinha trabalhando todas as manhãs com lobos, só para perder o medo. Na verdade, eram 4 cachorros da raça pastor alemão. Só que, sem me avisar, Milius mandaram um dos coordenadores de dublês arranjar animais que fossem mestiços de lobos. Achava que assim as cenas ficariam mais realistas. Nós vamos cronometrar tudo, prometeu ele. Você já vai estar correndo quando soltarmos os cães, então eles não vão ter tempo de atravessar a planície e alcançá-lo antes que você escale as pedras. Na manhã da filmagem, para atrair os cães, eles costuraram carne crua dentro da pele do urso que eu usava nas costas. Quando as câmeras foram ligadas, saí correndo pelo descampado. Só que o treinador soltou os cachorros antes da hora e não tive tempo suficiente para me distanciar deles. As feras me alcançaram antes que eu conseguisse subir até o alto das pedras. Morderam minha calça e me arrastaram de cima das pedras, fazendo-me cair de costas de uma altura de 3 metros. Fiquei em pé, tentei ficar em pé e arrancar a pele dos ursos, mas caí por cima de um arbusto cheio de espinhos. O treinador então gritou um comando e os cães pararam o que estavam fazendo e ficaram estáticos ao meu lado, babando. Eu estava ali no chão, todo espetado e sangrando por causa de um corte ao cair em cima de uma pedra, mas Milius não teve pena. Agora você sabe como vai ser o filme, disse. Foi isso que o Conan teve que enfrentar.
Precisei levar pontos para fechar o corte. Quando o vi mais tarde, no almoço, o diretor estava de ótimo humor. Estava de ótimo humor. No dia seguinte, acabei precisando de mais pontos, porque cortei a testa ao pular em uma piscina cheia de pedras. Quando o Milhos viu sangue escorrendo, perguntou: quem fez essa maquiagem? Está incrível, parece sangue de verdade. Ele se recusava a pensar no que teria acontecido com a produção caso eu tivesse ficado aleijado ou morrido. Naturalmente não havia dublê nessas cenas, pois teria sido muito difícil encontrar alguém com um corpo feito o meu. Eu tô falando. Deixa eu ver aqui mais aqui. Entre uma tomada e outra, sets de filmagem são lugares barulhentos onde as pessoas não param de falar. Os equipamentos são ruidosos e as equipes estão sempre correndo de um lado para o outro. Na quarta manhã, estávamos nos preparando para uma cena na alcova particular de Tulsa Doom, escavada bem no alto da parede da Câmara das Orgias, quando alguém disse: Dino chegou! De repente ouvi toda a movimentação cessar. Olhei para o pé do largo lance de escadas e lá embaixo, no fosso, em meio às garotas nuas, estava o nosso lendário produtor em sua primeira aparição no set. De Laurentiis exibia um visual impecável, usava um terno elegantíssimo e um lindo sobretudo de cachemira pendurado em volta dos ombros, feito uma capa, no estilo italiano. Depois de observar a cena toda, ele subiu a escada até onde nós estávamos. Deve ter uns 20 degraus, mas pareceram 100, porque ele demorou a subir. Fiquei observando enquanto ele se aproximava com as mulheres nuas ao fundo. Quando ele enfim chegou ao alto, foi direto falar comigo. Schwarzenegger? Conan, disse ele. Schwarzenegger, você é o Conan, disse ele. Você é o Conan. Dito isso, deu meia volta, tornou a descer a escada e saiu do set. Milhos estava perto da câmera e os microfones estavam ligados. Ele então veio na minha direção. Ouvi o que ele falou. Sabe que esse é o maior elogio que você vai ganhar desse cara, sabe? Hoje de manhã ele assistiu aos 3 dias que já filmamos e agora acredita no projeto, comentou ele. Senti que aquele tinha sido o jeito de Dino me dizer que eu estava perdoado por ter sido grosseiro com ele 4 anos antes. A partir desse dia ele passou a ir à Espanha mais ou menos uma vez por mês e sempre me convidava para tomar café no seu hotel. Aos poucos começamos a nos dar bem. Olha aqui outra. As opções eram as mesmas de todas as produções modernas. Havia países com uma indústria cinematográfica estabelecida e sindicatos como a Itália, países empreendedores sem sindicatos como a da Espanha. Porque eles tinham que procurar onde iriam filmar, né, as melhores locações, os melhores locais para você fazer um filme. Porque alguns locais eram caros demais, cobravam impostos, e outros já tinham estrutura. Por exemplo, a Espanha já era um país que tinha estrutura. Lembrando que a Espanha era onde se fazia aqueles filmes de faroeste, né, nos anos 60, do Extra Spaghetti, entendeu? Desse jeito. Deixa eu ver aqui, essa parte aqui. Apesar de todo aquele papo sobre lembranças sensoriais, sobre entrar no personagem, ninguém o preparava para saber o que fazer quando a máquina de vento está soprando neve na sua cara e deixando você congelado. Nem para quando alguém está segurando uma fita métrica em frente ao seu nariz para medir o foco de um plano. Nessas horas, como é que você vai conseguir pensar naquela bobajada toda de lembranças sensoriais? Toda a ideia de estar no momento presente vai por água abaixo, porque é a questão do ator, né? Como o ator ele entra no personagem, né? Ele vai aquela coisa assim, tipo Marlon Brando, né? Que se transforma. Você virou o cavalo do personagem, né? Coisa assim. Enquanto você tenta atuar, toda uma produção está acontecendo à sua volta. Você tem que lidar com o fato de que há 150 pessoas trabalhando e falando no set. O cara da luz instala escadas na sua frente e pede: dá para sair da frente? Não quero que uma lâmpada caia em cima de você. O responsável pelo som mexe no cos de sua roupa para instalar uma bateria e grita para o cara da câmera sair da frente. O produtor de arte diz: gente, precisa de mais plantas no fundo. O diretor tenta coordenar tudo. O produtor grita: daqui a 5 minutos vamos ter que parar para almoçar. Se quiserem filmar, vai ter que ser agora. Então o diretor diz: Arnold, encare seu adversário nos olhos, com a cabeça bem erguida. Domine essa cena. Legal. Nós trabalhamos isso nas aulas de interpretação, mas e se ele mandou você montar um cavalo que não para quieto e o bicho fica rodando e empinando? Como fazer cara de dominador quando está com medo do animal enlouquecer e derrubá-lo no chão? Então você tem que parar e ensaiar com o cavalo.
em circunstâncias assim, como fazer para ser verossímil? Eu nunca tinha feito uma cena de sexo diante das câmeras e achei isso bastante estranho. Um set fechado significa que ninguém de fora pode entrar, mas mesmo assim há várias pessoas presentes, o supervisor de roteiro, técnicos de iluminação, assistentes de câmera, e você está nu. Nas aulas de interpretação ninguém fala sobre o que fazer em uma cena de nudez quando você fica excitado. Na vida real uma coisa conduz naturalmente à outra. No set isso pode ser muito constrangedor. Ai, meu Deus. E você está nu nas aulas de... Ninguém fazer uma cena de nudez quando você fica excitado. Na vida real, no set isso pode ser muito constrangedor. Dizem que você deve continuar no personagem, mas acredite, não é isso que eles realmente querem. Tudo que lhes resta é tentar pensar em outra coisa. Embora o set estivesse supostamente fechado, as cenas de sexo pareciam ter o efeito de um imã. Depois de escapar dos lobos, Conan é seduzido por uma bruxa que o põe no encalço de Tulsa Doom. A atriz que interpretava a bruxa se chamava Cassandra Gava, e nós estávamos rolando pelo chão, nus em frente ao fogo alto da lareira em seu casebre de pedra. Com o canto do olho, reparei que as paredes do casebre se moveram. Uma frestinha se abriu no canto e pude ver um par de olhos cintilantes à luz do fogo. Corta! Gritou Milos. Arnold, para onde você estava olhando? Bom, aconteceu uma coisa engraçada, respondi. Eu vi aquele canto da parede se abrir e acho que tinha um par de olhos espiando pelo buraco. Um cara correu para trás do set e ouvimos vozes. Então Rafaela apareceu toda envergonhada. Desculpe, mas não pude resistir, disse ela. O verdadeiro amor de Conan no filme é Valéria. Sandal Bergman também nunca tinha feito uma cena de amor e ficou tão constrangida quanto eu. Não se sabe como eu devia ser uma estranha mistura de bárbaro e cavaleiro, sem exagerar em nenhum dos dois. Era difícil entrar no clima porque você nunca tinha oportunidade de praticar com a sua companheira de cena. Precisava começar de forma mecânica e fria. Para completar, Sanda e o coordenador de dublês Terry Leonard haviam se apaixonado e eu tinha plena consciência de que ele estava assistindo a tudo, certamente pronto para arrancar a minha cabeça. Enquanto isso, Milhos se esforçava ao máximo para se livrar da censura, dizendo coisas do tipo: Arnold, pode posicionar sua bunda até ela ficar naquela sombra ali e não se esqueça de esconder os seios dela com o braço, porque não podemos ter mamilos nesse plano. Muito bom, né? Muito bom. Aí ele vai falar, ele vai estar dando todas as, né? Tá dando todas as, como foi a filmagem, ele vai dar muitos detalhes sobre isso, né? Vai dar muitos detalhes sobre isso. E aí a partir disso o filme vai ser um sucesso. O filme obviamente vai ser um sucesso. No Brasil ele estreou por volta de 82, tá? 1982. Foi um sucesso também no Brasil, foi um sucesso também no mundo todo. Conan, entendeu? Foi o sucesso. Foi um filme de muita repercussão. Aqui, ó, o DVD aqui, ó. Ai, o DVD. Entendeu? Você encontra ele aí você encontra ele nos streamings, fácil, não é um filme difícil de você encontrar, Aí nos anos 80 ele vai virar um filme atrás do outro, né? Como eu disse, ele vai virar um filme atrás do outro, ó. Comando para Matar, aqui, ó. Ó, Comando para Matar, um filme de, se não me engano, de 85, né? Ó, o próprio Conan o Destruidor, né, que é a sequência, aqui, ó. Que é a sequência, né? Do Conan. Ele vai fazer o filme da Red Sonja, né, a Sonja Vermelha, que ele não vai fazer o papel de Conan, mas ele vai fazer com a Brigitte Nielsen, né, que ele vai ter um caso com ela. Ó, o Predador, esse filme vai ter muito sucesso também, o Predador. Os anos 80 era ele e o Schwarzenegger, né? Era ele e o Schwarzenegger. Ele vai continuar fazendo filme de sucesso nos anos 90, ele vai continuar na toada de muito sucesso, vai ter alguns fracassos, né? Pequeno Grande Herói, que ele vai citar aqui no livro, que foi algo que deixou ele, que ele estava sempre com sucesso. Vai fazer comédias, né? Irmãos Gêmeos, ele vai fazer várias comédias, que ele vai querer diversificar esse tipo de ator, né? Ele vai quer sair da bolha só de filmes de ação. Ele vai fazer filmes com, acho que o Ivan Reitman, que é o Gêmeos, né? Os Gêmeos. É um policial no jardim de infância. Ele vai fazer, vai ser assim vai ser uma sumidade, né? Como eu disse, eu nunca fui muito fã dos filmes do Schwarzenegger.
não era, nunca foi a minha praia. Ele vai fazer o Exterminador do Futuro, né? Não podemos esquecer, nos anos 80, o Exterminador do Futuro, né? Aqui, ó. Não dá, né? Ó, não dá, né? Tá vendo? Ó? Olha aqui na contracapa do livro, ó. Exterminador do Futuro não dá pra esquecer, né? O filme que, depois do Conan, foi exatamente esse filme que ele fez, que fez também bastante sucesso, muito sucesso. Ó, aqui as fotos do Predador, Van Heltman, aqui, ó, o Exterminador 2, né, em 1991, aqui, ó, Exterminador 2. Ele vai fazer esse True Lies aqui, depois do fracasso, o True Lies, ele vai fazer depois do fracasso do Pequeno Grande Herói. Aqui, ó, True Lies, que eu tenho um livro, esse aqui é um projetinho que eu tenho há muito tempo atrás de fazer leitura, né, e resenha. Eu tenho um livro, né, tem um livro do filme, ó, há muito tempo atrás eu tô, mas é sempre esbarro no preconceito, né? Agora o preconceito foi embora, tá vendo? True Lies. Ele vai fazer, obviamente, o Total Recall, né, que dá o nome ao livro, tá vendo? Esse que vai dar o nome ao livro. Deixa eu ver se tem mais algumas fotos aqui. Só que vai chegar, aí ele vai ter o romance com a Maria Shriver, aqui, ó, Maria Shriver. Ele vai se casar com ela em 1984, em 84. Ele vai se tornar um cidadão norte-americano. Ele vai casar em 86, ele vai se tornar cidadão norte-americano em 1984. Ele vai se tornar um cidadão norte-americano. O casamento, as fotos do casamento com a Maria Shriver aqui, ó. Entendeu? Daqui pra frente o livro vai ser Maria. Maria, 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 oh Maria. Ele vai ficar falando da Maria, grande paixão da vida dele. Entendeu? Entre um filme e outro, a família, os filhos, né? Olha aqui a cavalo, ó. Aqui. Vendo? A Áustria também é a grande paixão da vida dele. Mas a Maria vai ser a mulher da vida, né? Os filhos, né? O nascimento dos filhos. O nascimento dos filhos. Aqui, ó. Os pequenos pequeruchos Schwarzeneggers. Vendo? Vai falar, vai dar detalhes. E daqui pra frente vai ser a Maria. Maria, Maria, os filhos. Vai falar da grande família aqui, ó. Reunida. Olha a família toda aí reunida. Fala da família. E ele vai começar a se cansar dos filmes e vai começar a pensar em se tornar governador. Político, né? Vai pensar em se tornar político. Isso vai ser algo que vai estar na alma dele, né? Como republicano. Ele no começo dos anos 2000, logo depois do 11 de setembro, ele começa isso começa a se tornar algo forte na vida dele, né? Ó, as capas de revista onde sai o Arnold. Isso começa a se tornar, ele trabalha um referendo, né? Ele começa um referendo. Ele vê que existe possibilidade de ganhar, de ser governador, porque vai ter um recall do governador da Califórnia, que não está sendo bem aceito, não vai ter uma nova eleição. Ele se candidata, essa eleição tem por volta de 2 meses, 3 meses. Ele se candidata a um universo de criaturas, de pessoas estranhas também nessa eleição. Nos Estados Unidos é bem diferente daqui, né? Não é tão diferente daqui, né? Mas lá você pode ter candidaturas independentes, coisa que aqui no Brasil não pode acontecer. Ele se candidata e vence. Olha aqui, ó. Olha aqui ele se tornando, aqui, junto com a Maria Shriver, dos Kennedy. Quer dizer, o cara, ele sai da Áustria. Isso aqui é fantástico. O cara sai da Áustria com a mão na frente e outra atrás, chega nos Estados Unidos, vai trabalhar com fisiculturismo, vai ganhar campeonato de fisiculturismo. Depois ele começa a conhecer as figuras mais, né, as figuras mais proeminentes dos anos 70 nos Estados Unidos. Começa ganha campeonatos, Mr. Universo, Mr. Olímpia, etc, etc, etc. Depois passa a fazer filme, ele vai ser o Conan, o astro principal de um filme de sucesso. Faz um monte de filmes de sucesso nos anos 80. O cara se torna o sujeito, né? Ele se torna o cara. Ele namora e casa com uma Kennedy. Rapaz, faz filmes que geram milhões, cara riquíssimo, casa com a Kennedy. Aí um dia ele decide que, caramba, vou ser governador da Califórnia.
E não só é governador da Califórnia, como ele faz um monte de coisas interessantes para os californianos, né, como governador. Não se torna um governador fuleiro. Ele realmente estudou para ser governador. Ele estudou para ser governador. Ele se torna, e consegue se reeleger governador. Ele não pode ser presidente. Se ele pudesse ser presidente, se tivesse condição de ser presidente por conta de ser austríaco, a Constituição proíbe, né? Naturalizado norte-americano de ser presidente dos Estados Unidos. Senão ele seria presidente. Ele teria sido presidente dos Estados Unidos. É tipo o que aconteceu depois com o Trump, né? O Trump nunca tinha... Ele diz no livro que se você quer alguma coisa, quer alguma coisa grande. Entendeu? Vá atrás do seu sonho, não pense pequeno. Enquanto muitos atores pensavam em fazer papeizinhos, né, de coadjuvantes, ele já pensa, o papel que ele pensava era justamente de ser o ator principal do filme, né, lá atrás. Ele pensa grande. Se eu vou ser político, eu não vou começar como vereadorzinho da cidade, etc. Não, eu vou ser governador da Califórnia. E foi por 2 mandatos. 2 mandatos. O cara realmente manda bem. Mas nessa vida de sucesso, né, nessa vida de coisas assim, que o cara é o sujeito, o cara, né? Ó, as fotos aqui. Ele teve uma operação do coração em 97, aqui ó, o Schwarzenegger aqui. Aqui é quando ele quebrou a perna, o Schwarzenegger foi mas ele teve uma cirurgia do coração, porque geneticamente ele tinha um problema no coração. Tanto a mãe dele também teve esse problema no coração e morreu em função disso. Ele teve que praticamente trocar o coração, bomba do coração. Ele aconteceu no final, praticamente quando estava para ganhar um 10, o Schwarzenegger para ganhar um 10, a Maria Shriver descobre que ele teve um filho por volta de 1996 com a empregada da casa. Teve um filho, teve uma relação extraconjugal quando ela estava viajando, quando ela saiu viajando com as crianças. Ele teve um relacionamento com a empregada da casa. E a empregada teve um filho. E a mulher soube lá por volta de 2011. Ela já desconfiava porque o filho, né, o filho temporão, o garoto temporão, ele era parecidíssimo com o Schwarzenegger. Aí ela desconfiou. Aí eles foram para uma terapia e aí depois da terapia de casal se separaram. E quando o livro aqui foi publicado, por volta de 2012, 13, por aí, ele ainda tinha esperanças de voltar para Maria. Mas no documentário de 2023 isso mostrou-se que não chegou a acontecer. Não chegou a acontecer. Entendeu? E ele teve que né, ver o grande fracasso da vida dele, que foi o fracasso familiar, né? Não ficou com a esposa, a Maria se separou dele e está separada até hoje e pelo visto não vai voltar, entendeu? Esse é o Arnold Schwarzenegger, uma biografia espetacular. Deixa eu pegar aqui do começo aqui, ó, pra você ver a capa dela, para você procurar por aí, se você tiver interesse, né? Eu vou ler a biografia do Schwarzenegger aqui, ó. Aqui no PDF, ó. Essa biografia é realmente fantástica. Eu pensei em dividir isso aqui em 3 partes, porque se eu fosse dar detalhe do livro em si, completo, eu precisaria de pelo menos umas 3 partes, só para falar dos filmes, né? Como eu fiz do Conan, para falar de todas as grandes produções, etc, de como foi feito, de como é que isso foi rodado. Quer dizer, eu precisaria de 3 filmes, falar da política, de como é que ele foi nos anos, 7 anos sendo governador. Quer dizer, todos esses detalhes, né? Um detalhe, mas o mais interessante é que você procure o livro e leia. E assista também o documentário que está na Netflix nesse momento também. Vale muito a pena. Faça como eu. Jogue o preconceito para longe. Joga o preconceito para bem longe, porque vale realmente muito a pena esse Total Recall, que também é o nome do filme de sucesso dele de 89, se eu não estou enganado, beleza? Então, ó, a inacreditável história da minha vida, Arnold Schwarzenegger, Recordações Totais, que em português eles não colocaram o título, né? Esse título do livro propriamente dito, deixaram só a minha inacreditável história de vida, a inacreditável história da minha vida. Essa aqui é uma Simon Schuster, né, que é a publicadora original.
entendeu? E aqui no Brasil foi publicado por volta de 2012 pela Sextante, beleza? Então eu falei um pouquinho do Arnold Schwarzenegger, ó, que escreveu, também tem livros escritos de fisiculturismo também, ele tem vários livros de fisiculturismo, daqui a pouco acaba na Academia Brasileira de Letras, ou vai ganhar o Prêmio Nobel de Literatura a qualquer hora, porque se ele parasse para pensar sobre... Se ele parasse para pensar, porque eu não sei se ele, não há nenhum, obviamente, isso aqui eu tô só viajando na maionese, mas se ele parasse para pensar um pouquinho, ele ganharia o Prêmio Nobel de Literatura. Ele ganharia, ele seria um... O Bob Dylan ganhou, né? Por que o Schwarzenegger não podia ganhar também, né? Beleza? Então eu falei um pouquinho do A Inacreditável História da Minha Vida, Arnold Schwarzenegger. Tentei ser o menos prolixo possível, beleza? Então, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, leia o livro do Schwarzenegger, que vale a pena, você vai se surpreender, assista também o documentário que está na Netflix, que está aí nas streamings, beleza, gente? Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente e passe esse vídeo para mais pessoas, para as pessoas terem acesso a esse material e saberem também que tem também um doc interessante sobre Schwarzenegger. Você que é fã de Schwarzenegger aí, você que é um caboclo aí que é fã, que se veste de Schwarzenegger por aí, com a espada, entra no ônibus, sai e vai para as convenções aí de quadrinhos vestido de Schwarzenegger, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Você que se veste de Terminator, aí, ó. Você que é um cara que se veste de Terminator, esse aqui é o canal. Você tem que conhecer a vida do seu ídolo, beleza? Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.